Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SalosCast. Hoje estou aqui com o Eduardo Câmpara, que vai trazer um pouquinho da sua expertise na cirurgia da mão. Ele é especialista em mão e também vai trazer um pouco da sua experiência na medicina do esporte, a experiência que ele tem com o esporte no pádel, na seleção brasileira de pádel. Então, Eduardo, muito obrigado pela tua presença. E a Isso, gente, Gabriel. e a gente precisa começar trazendo um pouquinho dessa diferença para o pessoal. A medicina comum que a gente conhece e essa medicina do esporte é a mesma coisa? Quais são essas peculiaridades? Perfeito, perfeito. Primeiro, agradecer o convite aí, do Henrique, né? Então, existe uma diferença. É muito diferente tu lidar com um atleta profissional, né? Onde tem uma certa expectativa, tem um tempo de reabilitação um pouquinho mais curto, né? E com o paciente tradicional ou atleta amador, né? O nosso dia a dia, a maior rotina realmente é com o atleta amador ou com o paciente que não faz essa prática com uma intensidade tão grande como um atleta, né? E quase como um hobby, né? Eu atuo dentro da seleção brasileira, em alguns períodos mais específicos do ano, principalmente campeonatos mundiais, ou mundial de pádel, pan-americano também, onde faz essa assessoria tanto presencial quanto online para a seleção, tanto feminina quanto masculina aí, de pádel. E dentro dessa especialidade da medicina do esporte, é, qual é a diferença, por exemplo, assim, quais são as coisas que tu tem que ficar mais atento, uma vez que tu sabe que, enfim, tu já trouxe que são características diferentes, são indivíduos diferentes, Uhum. mas o que que o médico do esporte ele faz com o atleta que ele não vai fazer com uma pessoa comum e vice-versa? Tranquilo. Não é que seja tão diferente nesse sentido do tratamento, tá? Mas sim, a gente pegar a questão do envolvimento do tempo de tratamento, certo? Por que que eu digo isso? Um atleta de alto desempenho, um nível muito elevado, ele tem um período curto de reabilitação, porque ele depende exclusivamente daquilo ali para viver. E o período de atuação de um atleta profissional, ele é mais curto, né? Eu digo isso no sentido que tem uma meia-vida curta. Tanto o atleta ele acaba vivendo no limite, é como se fosse uma corda esticada, né? Em que qualquer momento pode esticar um pouquinho mais e levar uma lesão, se ele não seguir alguns padrões de vida, né? Então o atleta, eu gosto muito de falar isso, que é quase um super-homem ou uma super-mulher, né? Porque para te tornar profissional, tu envolve vários fatores, né? Então, desde uma questão de dieta adequada, tu tem que ter, querendo ou não, talento para aquilo ali, né? Tu tem que fazer um treinamento específico e intenso dentro daquilo ali, e não só a questão de treinamento como corpo, mas também um treinamento mental, né? Um acompanhamento mental, nutricional, físico, é um combo para te poder te tornar um atleta. Então, no momento que tu tem uma lesão, tem toda aquela questão mental, física, que vai atrapalhar a sequência dele, o campeonato dele, a pontuação dele, toda a entrega que ele teve durante a vida dele inteira. Então, tu tem que achar formas de tratar o atleta e recuperar ele o mais rápido possível para que volte ao normal e rendendo da forma que ele rendia, né? O paciente normal, obviamente a gente quer que ele retorne o mais rápido também, mas a gente tem uma janela um pouquinho maior, né? Vamos pegar um exemplo de um padelista que faz a prática 2, 3 vezes por semana. Ele tem uma epicondilite, eu posso, se necessário, afastar ele por um período um pouquinho maior, sem levar dano ao trabalho dele, sem levar danos, digamos assim, à profissão dele, porque aquilo ali não é a profissão, é basicamente a questão de lazer, a questão de o dia que ele vai extravasar, vai melhorar a cabeça, vai lá ter uma confraternização com os amigos, né? Então é nessa questão. Agora, em relação ao tratamento como da parte médica, né? Não seria tão diferente assim, mas só pelo tempo de reabilitação, realmente, né? Com o tempo e a prática, tu acaba já meio que criando assim o teu próprio protocolo no sentido de a pessoa chegou com algumas queixas, tu vai fazer esse manejo. Então tu vai ter que buscar alguns exames para ver algumas métricas, a partir daí tu já vai criando esse teu protocolo de atendimento, uma vez que vem queixas muito comuns, né, com o Sim, tempo. sim. Isso, esses protocolos, na verdade, dentro da medicina e dentro dos tratamentos a gente tem, né? E ao longo do tempo tu vai adequando e adicionando fatores que tu vê que funciona, né? E retirando alguns que mesmo dentro da literatura tu nota que não tem resultados satisfatórios, né? Então, vamos pegar uma patologia básica e comum do dia a dia, focando mais na questão de esporte de raquete, que é a epicondilite, né? A condilite, então, se for fazer um manejo adequado, é como se fosse uma receita de bolo.
né? Então tu pega aquela receita, tu vai seguir aquela receita, mas adequando para a vida social e para o dia a dia de cada pessoa, tanto atleta quanto o não profissional, né? E dentro dessa receita, obviamente, tu tem algumas equipes para isso, né? Como todo profissional, tu te cerca de profissionais bons, né? Não necessariamente vão direcionar específico, mas tu sabe quem são as pessoas que vão conseguir ajudar o paciente e te ajudar. E dentro dessas patologias e dentro da ortopedia e traumatologia, nossos grandes parceiros são os fisioterapeutas, né? Então, não tem como tu fazer um tratamento de uma patologia como, por exemplo, a epondilite, onde o grande astro é o fisioterapeuta. É a liberação miofascial, é o alongamento, é o fortalecimento associado com outras coisas, né? Então, realmente, a gente tem protocolos de tratamento para algumas patologias, onde pode dar certo, né? A grande maioria realmente tem uma resposta muito satisfatória e boa, mas também algumas outras, dependendo da associação de fatores, alguma lesão um pouco mais grave, alguma ruptura, pode ser que necessite de tratamentos mais específicos ou mais invasivos, dependendo da gravidade de cada um, né? É legal tu trazer a história da epicondilite, Uhum. porque, enfim, justamente para quem pratica esportes com raquete é muito comum. Muito. E quando eu converso com os fisioterapeutas e com outros profissionais, sempre traz à tona aquela relação entre sobrecarga, demanda e essa capacidade que o teu corpo tem de lidar com tudo isso. Perfeito. Em relação à epicondilite, é só isso? É só essa relação, esse desequilíbrio entre capacidade e demanda ou tem muito mais coisa por trás? Tem muito mais coisa. Vamos, como eu falei, o exemplo mais prático do esporte raquete, né? Vamos pegar, então, a questão do pádel. Para te fazer o manejo da epicondilite, um dos itens é a questão do grip, a pega da raquete, que teoricamente tem que ser a um dedo de distância, a ponta dos dedos com a região tenar da mão, né? A questão do material, tentar não extrapolar um ano a raquete, ou se teve algum dano na raquete, evitar usar por um tempo muito prolongado, porque os danos e as fissuras dentro do carbono, elas geram maior vibração, e essa vibração, querendo ou não, vai repercutir lá no cotovelo, né, gerando um processo inflamatório ou uma sobrecarga. Associado a isso, desculpa, a questão do gesto, ou postura da execução do movimento, isso é absurdamente importante. E aí entra a questão que o grande entusiasta lá que vai começar a jogar pádel tá achando maravilhoso, tá batendo de qualquer jeito, é legal, é assim que começa realmente, mas é sempre interessante tu corrigir esses movimentos, essas execuções de bandeja, smash ou outras coisas com aula, né? Então evitar que tu dê a aula para te poder fazer uma bandeja sem sobrecarregar o ombro, sem sobrecarregar o cotovelo, te levar a uma lesão. A questão da prática excessiva, normalmente quando começa tu quer jogar todos os dias, né? Poxa, arranjei 4 para jogar, vamos jogar todos os dias, não interessa, que nem uma cachaça, tô enlouquecido. Isso gera uma sobrecarga, não só no pádel, mas como qualquer prática esportiva, né? Porque nós temos, hoje em dia, é bem sabido que a prática, a gente necessita de pelo menos 24 horas de repouso para os nossos músculos recuperarem. E digamos que um campeonato intenso, onde o pessoal chegou na final, jogou até domingo, a gente tem um período maior de descanso. Tenta 24, 48 horas de descanso, para que não aconteçam as lesões, né? Então isso é uma coisa que a gente bate muito dentro da própria seleção. A gente tem algumas discussões calorosas, digamos assim, pelo tempo de repouso, que muitas vezes não são respeitados, e consequentemente a gente vai ter lesões, e a gente vê isso diariamente. Tá. Essa questão do tempo de repouso tem uma questão mercadológica muito forte, né? O pessoal não quer deixar eles descansarem, a gente vê isso em todos os esportes, e até que ponto tu vai diminuir a vida útil do atleta e automaticamente tu diminui a vida útil do esporte. Exato, da prática esportiva, né? Por isso que eu digo, extrapolar a tensão da linha ali, né? Vai extrapolar, vai tensionar um pouquinho mais, vai exigir um pouco mais de um atleta que muitas vezes ele já tá no limite, vai levar uma lesão. Um campeonato, convenhamos, é a maior entrega que o atleta faz dentro de um campeonato, né? Então, disputando uma final, muitas vezes até domingo, às 8 horas, 9, 10, 11 horas da noite, para treinar no outro dia às 8 da manhã, não tem fundamento. Nem uma pessoa, nem um atleta, muito menos uma pessoa normal. Exato. E ali quando tu fala dessas fissuras ou desses problemas que a raquete pode trazer, pode aumentar essa probabilidade de problema. Isso gera uma vibração e essa vibração pode tem uma remodelação na questão tendínea, nas células biológicas, o que acontece ali dentro? São fatores diferentes, mas digamos que, por exemplo, essa vibração vai gerar uma sobrecarga e vai gerar um processo inflamatório, né? O corpo, como todo processo normal, ele vai tentar
recuperar e curar aquele processo inflamatório. Mas se não tratado da forma correta, ele vai perpetuar e vai aumentar de novo quando a prática for errada de novo, e vai melhorar, e vai piorar, vai melhorar, e pode levar com o tempo uma fragilidade da inserção ali do tendão extensor e gerar não só uma calcificação ou até rupturas intrasubstanciais, ou seja, dentro do músculo, e futuramente pode levar até uma ruptura de toda a inserção do extensor. Tá? Então acontece, não é no dia a dia não é tão comum, mas a gente sabe que pode levar, principalmente em atletas de desempenho e intensidade um pouquinho maior, realmente a romper o extensor na inserção. Uma vez eu até tinha lido um trabalho que trazia essa questão da saúde tendínea, que quando tu ia tendo essas micro fissuras, enfim, essas micro lesões, o teu tendão ele ia ficando como se fosse aquele queijo colonial cheio de furinho até que ele se rompe. É real essa... Dá pra fazer essa... Não é exatamente um queijo suíço, tá? Mas ele pode muitas vezes formar calcificações, tá? Então, por exemplo, no ombro tem uma tendinite calcária, certo? Então, é como se fosse, não é um esporão de calcânio, tá? Mas é como se fosse uma calcificação. Muitas vezes fica até bem protuberante o epicôndilo lateral. Tu palpa, tem uma protuberância maior do que existia, calcificou a inserção dele. E depois sim vai gerando rupturas ali dentro do tendão que podem levar, consequentemente, a uma ruptura, né? Entendi. Isso aí. E descendo agora do cotovelo, antebraço e mão, o que tu tem visto aí na tua prática de lesão, de desconforto, que tá muito atrelado também com essas questões que tu já falou da epicondilite? Perfeito. Digamos que uma das outras lesões mais comuns, tirando a epicondilite, tá? A gente tem lesão da fibrocartilagem triangular. Tá bom? Fibrocartilagem triangular, é quase uma Perfeito. poesia. É quase uma poesia, exatamente, né? Então, vamos imaginar que entre os dois ossos aqui do punho, tá? Nós temos o rádio e nós temos a una. Existe tipo de um menisco, tá? Não é um menisco, mas é como se fosse uma cartilagem realmente, onde faz a ligação entre o rádio e a una, tá? Essa cartilagem, certo? Ela mantém os dois ossos unidos para que a gente consiga fazer um movimento controlado, onde um osso gira sobre o outro de pronospinação, tá bom? Muitas vezes uma lesão na fibrocartilagem, existem vários tipos, tá? Desde perfuração central ou até a desinserção, que teoricamente é uma das piores, pode levar dor nessa região, tá? Dor principalmente nessa região aqui do punho, ou nessa região aqui, e até mesmo instabilidade, tá? A instabilidade da una ficar mais móvel e, consequentemente, um bloqueio ou da supinação, os últimos 30 graus principalmente, de supinação, ou os últimos 30 graus de pronação, né? Isso, obviamente, dependendo do grau, a gente trata de maneira clínica ou, nos casos mais extremos, de maneira cirúrgica, né? Via artroscópica ou aberta, realmente, dependendo. E a cirurgia, o intuito é justamente tu conectar de novo ali. Perfeito. Reinserir a fibrocartilagem. O mais comum é desinserir na una, né? Na fossa da una ali. Então a gente faz, por vídeo, a gente faz a reinserção dessa fibrocartilagem para que a gente consiga realmente recuperar o movimento e principalmente aliviar a dor, né? Perfeito. E voltar à prática, claro. E a gente chega na mão, que é a tua paixão aí de trabalho, né? Uma coisa muito complexa, tu tinha... No bastidor aqui a gente até conversou um pouquinho sobre anatomia, trazer para o pessoal um pouquinho essa complexidade da mão e o que pode acontecer se as pessoas não entenderem o que tu tem que treinar a mão também, né? Perfeito, exato, né? Como a gente conversou, então, a anatomia da mão é uma das coisas mais complexas que nós temos no corpo, né? Para funcionar, a gente envolve polias, envolve tendões, envolve ligamentos, envolve músculo, envolve muita coisa, né? Então, qual é a grande questão? A mão, se não bem tratada, pode gerar processos inflamatórios, né? E nós temos alguns mais comuns, por exemplo, o dedo engatilho, onde o dedo acaba travando, né, e destrava como se fosse um gatilho, realmente, devido a um sistema de polias que nós temos nas mãos, onde os tendões, eles escorrem, deslizam por dentro dessas polias. Então, realmente é muito comum o dedo engatilho, é muito comum a síndrome do túnel do carpo, onde nós temos uma compressão de um nervo, que é o nervo mediano, ao nível do punho, e gera sintomas bem desconfortáveis, né, principalmente em mulheres, uma proporção de 8 mulheres para um homem. Então, só para, de uma forma mais resumida, os sintomas normalmente começam com uma anestesia na ponta dos dedos, um formigamento na região da mão, principalmente nesses 3 dedos e rebordo do quarto dedo. Depois vem dor,
depois uma atrofia dessa musculatura associada à perda de força e depois perda de oponência do polegar. Então, esses sintomas normalmente são noturnos, pelo fato de que a gente tem a tendência a dormir em flexão ou extensão do punho, e só quem tem sabe o quanto isso incomoda e atrapalha a qualidade de vida e de sono, principalmente. Né? E outra patologia bem comum também, uma tendinossinovite de Kerven, que é um processo inflamatório dentro do primeiro túnel aqui, compartimento extensor do punho, também bem comum. Então temos várias patologias comuns aí, né? E sempre quando tu traz essa questão do processo inflamatório, esse processo inflamatório, ele não vai estar relacionado também só com a sobrecarga, mas os outros hábitos ou, enfim, medicações, efeitos colaterais de outras comorbidades que a pessoa pode ter, vai influenciar nessa inflamação. Perfeito, vai. Vamos pensar de uma forma geral, tá? Pensando uma questão mais comum de uma mulher entre 40 e 60 anos com a menopausa, né, que é esse período, acontece alterações hormonais no corpo, onde vão reduzir a produção hormonal e, como consequência, aumentar alguns processos inflamatórios, né? E esses processos inflamatórios têm uma certa afinidade, ou seja, gostam muito de tendões. Então, a gente tem a tendência a ter um espessamento ou engordamento dos tendões e, consequentemente, eles acabam ocupando mais espaço e gerando mais incômodo, não só na mão, como em várias partes do corpo. Associado a isso, vamos pensar em outras causas. Uma questão de diabetes, por exemplo, descontrolada, ela pode aumentar os processos inflamatórios, né? Questão de alterações da tireoide também pode levar a alterações inflamatórias no corpo. Questões mecânicas, como, por exemplo, lesões por esforços repetitivos, movimentos seriados, ritmados, na mesma intensidade por períodos prolongados, também vão levar a processos inflamatórios. Então, são vários fatores que, somados, podem gerar um aumento de processos inflamatórios. Muitas vezes, a própria alimentação, né, também vai gerar esse processo inflamatório, acúmulo de líquido e retenção líquida e, como consequência, todos os sintomas aí dessas patologias. É legal tu trazer essa árvore de coisas envolvida, porque com esse boom desse uso de hormônios e reposição hormonal, no momento que tu fala assim, entrou na menopausa, diminuiu o hormônio, isso vai piorar tal coisa, as pessoas já vão, vamos lá, né, fazer a tal reposição hormonal. Então é legal tu trazer isso, e eu não sei se tu acaba percebendo na tua prática também essa busca das pessoas, às vezes, doutor, eu vi lá na internet que é testosterona baixa, tem como, dá pra nós repor? Não é muito do meu dia a dia, porque as pessoas já chegam com as alterações, mas a gente nota, sim, nessa procura, né, tá quase que na moda, né, não só pelos medicamentos como reposição hormonal, como também outros medicamentos para emagrecimento aí, que tá bem na moda aí, que as pessoas estão indo, mas a gente tá vendo que perde muita massa muscular, além da gordura também, né, então, realmente tá tudo na moda. Dentro das experiências e dos desafios que tu já passou, porque tu gosta dos desafios, principalmente com a mão, assim, o que chegou assim na tua frente, tipo assim, caraca, esse vai dar um trabalho pra juntar essas peças. Perfeito. Vou te dizer que quase todo mês tem algum trauma, ou um trauma muito grave, ou alguma patologia, ou alguma sequela que brilha os olhos, literalmente, né? Todo e qualquer tipo de acidente. Sim, normalmente os maiores acidentes, os traumas mais graves têm relação com amputação, por exemplo, tá? Amputação de polegar, onde a gente vai tentar um reimplante daquele membro, é sempre um desafio, uma cirurgia de 6 horas ou mais, com microcirurgia, onde a gente tenta fazer a reconstrução de todo um mecanismo, né? Então, tanto a parte óssea, quanto a parte vascular, a parte nervosa, a parte tendínea, a parte ligamentar, é literalmente um desafio, né? Esses anos ali, acredito que 1 ano e meio atrás a gente teve um reimplante de antebraço. O rapaz numa colheitadeira quase perdeu, ficou pendurado só pela pele. E graças a Deus foi um tempo curto, né? Entre a chegada e o trauma, acho que deve ter dado umas 3 horas. E a gente teve, graças a Deus também, o sucesso e a sorte de o paciente ter ficado bem, com a vida completamente normal, mesmo com um dano extenso desse, né? Eu lembro que, é engraçado, mas ele produzia cachaça, né, em Jaguari, até não vou citar. Claro. Ele produzia cachaça em Jaguari, e durante 6 meses, todo dia ele me levou duas garrafas de cachaça, até que um dia eu falei, cara, eu não tenho de colocar, mas te agradeço, de verdade eu sei, eu também fiquei muito feliz, mas vamos dar uma paradinha, se não achar que eu sou contra meu secretário, isso aqui. Mas é um querido, até hoje a gente tem contato. Legal. Quando chega essa situação desafiadora que tu precisa tomar aquela decisão assim, ó, ou vai amputar ou não. E qual é esse gap assim do tipo assim, ó, não dá pra salvar ou dá pra salvar? Às vezes
é pelo tempo de exposição da lesão, ou às vezes até na cirurgia, às vezes, sei lá, não se conecta de novo, não tem como fazer isso. A gente leva em consideração vários fatores, né? O tipo de trauma é muito importante, certo? Vamos dar um exemplo de uma serra circular. A serra circular, ela tem a tendência a mascar. Ela não é um corte limpo como uma faca, por exemplo, tá? Então ela tem a tendência a mascar a lesão e arrancar artéria, arrancar nervo, arrancar tendão. Então não tem como a gente fazer muitas vezes a reinserção. A gente vai fazer exploração ali e olha que tá faltando completamente toda a artéria. Infelizmente, nesse caso, não vai ter sucesso. O tempo também influencia muito, né? E também a contaminação do ferimento. Então, vamos pegar um paciente que está andando no campo e foi, digamos assim, agredido ou mordido uma onça, né? Muitas vezes o dano daquilo ali, a destruição do membro, não nos permite fazer o reimplante. Questão de horas, quanto mais cedo, melhor, tá? A gente tem estudos que mostram que o sucesso principal entre 6 horas, 8 horas, até 12 horas, ainda você tem uma proporção menor de sucesso, mas a gente consegue ainda atingir o objetivo. Mês passado, como eu falei, eu gosto de desafios e eu não aceito muito perder, tinha uma amputação de falange com mais de 24 horas, né? Então, digamos que pelo menos eu tentei, não deu certo nessa vez, né, nessa ocasião, mas eu achei que valia a pena tentar, principalmente pelo paciente, sempre. Então, muitas vezes o tempo ele manda o resultado, mas muitas vezes também não impede que a gente tente. Sim. Né? E aí, no momento que tu faz a tentativa, como que tu sabe que não deu certo? Tu vê que a célula ali não tá irrigando a outra. Perfeito. É a questão de vascularização, né? Na próprio transoperatório, a gente já avalia a perfusão do membro. Então, a gente retira o garrote, que é onde a gente coloca para não sangrar durante a cirurgia, né? A gente faz a exsanguinação com um Smash ou o próprio garrote. E após a sutura da artéria, né, principalmente, a gente retira esse garrote para ver como é que está o fluxo sanguíneo. Né? Então, muitas vezes é bonito ver a artéria bombando ali de novo, voltando a vascularização e levando vascularização para a ponta de um polegar ou dedo. É bem interessante essa sensação, assim. Aí, ali tu já vai ter uma noção de como vai proceder. Tirando isso, né, os dias pós-cirúrgicos são extremamente importantes também, para manter aquecido aquele membro, para a questão de não usar alimentos ou bebidas onde tenha nicotina estimulante, porque faz vasoconstrição e, consequentemente, vai afetar aquele membro reimplantado. Então, são vários fatores, não tem um ou outro, são o somatório de vários fatores que pode levar ao sucesso ou não daquele procedimento. Né? E aí tu vai fazer essa análise e tem um tempo assim, em 2 dias, se não responder, tem que amputar ou isso é pessoal também? As primeiras 48 horas são as mais vitais, né? Porque em 48 horas não vingou, tá azul, tá esquemiado aquele membro, tu sabe que infelizmente não vai dar muito certo a partir daí, né? Pode talvez tentar fazer a revascularização, mas no próprio primeiro procedimento tu já viu como é que estava a artéria, tu já vai ter uma resposta. Então, normalmente 2 dias não vingou, não vai dar certo. E dentro dos traumas ali que tu trouxe assim, a máquina circular, a própria faca, mas vamos supor assim, um trauma de amassar a mão, amassar o dedo, também é um trauma que vai gerar uma lesão diferente no tecido e que na hora da tua intervenção ali, pode dar certo, pode dar errado. Exato. Os traumas de esmagamento, quando não é aberto, ou seja, não transpõe a pele, não corta para fora, a gente tem um risco muito grande de fazer uma coisa que se chama síndrome compartimental. Tá? O que é síndrome compartimental? É o inchaço daquela estrutura, e aquele inchaço, com o tempo, conforme o grande edema, o inchaço ele vai comprimindo a artéria, vai comprimindo o nervo. Ele leva a uma dor excruciante, ou seja, uma dor muito forte, e vai levando a isquemia daquele membro. Né? Então, isso é um procedimento de urgência. Nos casos que tem esmagamento e não levou a síndrome compartimental, realmente a gente espera muitas vezes um dano ao tecido e um dano à estrutura óssea grande também, e bem diferente de um corte limpo ou de um acidente onde não foi por esmagamento. Né? Então os padrões de fraturas, os padrões de lesões, depende muito da história, do que aconteceu. Né? Isso é bem importante para o tratamento também. E por mais que o paciente te conte, cada um vai criar sua narrativa, vai criar ali a sua história, mas talvez às vezes a história que ele te conta, quando tu olha ali o membro, não dá. Exato. Ou não bate com a história, de vez em quando, né? Ou realmente é um trauma muito grave que infelizmente a gente vai fazer o possível
para fazer um controle de danos que a gente chama, né? Diminuir o dano para que ele tenha a vida mais normal possível dentro das suas limitações, né? Excelente. Isso é importantíssimo. E agora a gente precisa trazer para o pessoal um pouquinho da tua experiência com a seleção, Claro. como que começou essa relação e a partir disso como que foi a tua experiência quando tu acompanha eles, né? Todos os protocolos que tu coloca em ação, o manejo que tu faz com eles. Perfeito. Então traz um pouquinho para a galera dessa história. A minha história com a seleção, né, começou em 2021 com uma convocação, na verdade uma ligação até que me surpreendeu, digamos assim, porque indiretamente eu acabava atendendo alguns colegas e amigos que já praticavam pádel. Um deles que, muito importante, até fez parte dessa indicação, é o Lucas Souza, o famoso Neguinho, né? O Lucas estava no Pan-Americano, se eu não me engano, no México, e ele teve um trauma no membro inferior, tá? Bateu contra o vidro e tava com bastante dor no pé. E ele me mandou mensagem, cara, eu preciso jogar a semifinal, o que eu vou fazer, me ajuda? E acabei orientando ele por telefone. A partir daí teve vários outros momentos onde, falo, cara, qual aquele médico lá que te ajudou, que te botou dentro de quadra? E daí foi criando quase que não uma rotina, mas acabou que meu nome acabou circulando entre os atletas. E um dia chegou no presidente, o Eduardo Langer, da Cobrapa, né? E ele falou, tá, mas todo mundo fala desse cara, todo mundo pede ajuda dele, por que a gente não traz ele pra dentro, né? É mais fácil, vamos botar ele aqui, do lado. E aí eu acabei recebendo a ligação do Eduardo Langer, me convidando pro Mundial do Catar em 2021. Confesso realmente que eu fiquei surpreso, porque uma convocação para uma seleção brasileira, querendo ou não, não digo sonho, mas o do atleta, obviamente, é o sonho, mas o médico, tu pensa, poxa, nunca imaginei que minha profissão ia levar isso. E dentro do esporte tu tá no ápice. Exato, né? Exato, né? E no primeiro momento vou confessar que eu neguei, eu não aceitei, né? Porque a minha filha ia nascer em setembro e o Mundial ia ser em outubro, né? E aí ele me ligou de novo, explicou, tá, mas tem certeza que tu não quer? Tu assiste pádel? Eu falei, assisto, eu jogo. Quais são os atletas que tu assiste, que tu é fã? Falei alguns, né? E ele, cara, tu vai estar lá com eles, tu vai estar almoçando com eles, jantando com eles, tu vai estar vendo a partida deles, se eles tiverem alguma necessidade, tu vai atuar como médico pra eles. Aí parece que caiu uma ficha, assim, e conversando com a família, conversando com meus pais, conversando com a minha esposa, pra tentar adequar a chegada mais importante na minha vida, que é a minha filha, e a família também, não adianta, né? É importantíssimo dentro da nossa vida. Então a gente teve uma rede de apoio, principalmente da minha sogra, que ela é maravilhosa, né? E a minha sogra e minha esposa acabaram abraçando esses primeiros momentos, esses 2 meses da Bibi aí. Sei o sacrifício que elas tiveram, sou muito grato por elas também. E isso acabou me levando lá pro Catar. E o gap foi quantos dias ali do nascimento até? Deu mais ou menos 2 meses. 2 meses. Isso, 2 meses, né? A gente tem um fuso horário bem grande ali, né? Então, de vez em quando acabava rolando uma ligaçãozinha ali, meio dormindo pra ver, mas tudo bem. Então, essa experiência lá no Catar foi surreal, assim, né? Então, desde a questão da estrutura do Khalifa Stadium, que é lá dentro do Catar, que foi a estrutura onde foi o campeonato, tu tá vendo o pádel de mais alto nível do mundo, onde os melhores atletas estão ali. E acredite, é diferente tu ver pessoalmente isso do que tu vê numa TV. A velocidade é diferente. O jogo parece ser outro jogo. Sim. Naquele momento tu olha e pensa, eu não jogo pádel. Eu nunca joguei pádel. Se isso é pádel, eu nunca joguei pádel, né? É um nível muito assim, ó. Os caras são aliens, literalmente aliens. E quando tu vai lá com a missão de acompanhar eles, a missão principal teve um trauma, teve um problema, tu precisa colocar ele na quadra o mais rápido possível, porque amanhã já tem jogo. E aí, dentro dessa tua experiência, quando o atleta teve algum problema na quadra, diferente de outros esportes que tu pode substituir, mantém, continua, vai onde dá, perde o jogo, assim, com honra, mas perde. Como é que é todo esse quebra-cabeça aí? Aí envolve vários fatores, tá? Primeiro, uma lesão de um atleta dentro de uma partida é diferente de fora do treino, né? Dentro da partida a gente tem atendimentos médicos, tá? Então, por exemplo, o atendimento de fisioterapeuta, eles podem chamar, eles avisam o técnico faz o pedido do fisioterapeuta. Esses atendimentos podem durar 1 minuto, 3 minutos, dependendo de qual lesão for. Mas existe um número limite de atendimentos, tá? Atendimento médico para algo mais grave também pode ser solicitado. Por exemplo, teve um atleta que teve uma concussão e fez um corte na cabeça, né? Então ele pode se afastar
ir lá, fazer o atendimento, fazer a sutura e passar para uma avaliação. Tem condições de voltar? Tem. Só que normalmente esse tempo não pode exceder 30 a 45 minutos. Ah, pode voltar. Fez a sutura, pode voltar. Ele volta dentro de quadra. Então, como médico e como equipe de fisioterapeuta, a gente tem, teoricamente, maneiras de ajudar dentro de quadra, principalmente dentro da orientação. Até nós podemos pedir o atendimento médico ou fisioterápico. E vou te dar um exemplo, esse ano, que aconteceu com o Matheus Simonato. Ele teve cãibra durante a partida, uma cãibra bem forte, principalmente no quadríceps. Então, ele pediu atendimento, não conseguiu melhorar, saiu. A gente tem uma relação próxima ali com Portugal, nós somos bem amigos da equipe. Eu estava conversando com o fisioterapeuta, e existe hoje em dia medicamento que é o No-Cram, que é uma associação de pimenta, gengibre e outras coisas mais, vinagre, onde ele consegue chegar na molécula, né, que tá causando a cãibra e simplesmente cancelar um efeito em até 1 minuto, tá? Quem usa muito isso é o pessoal do Porto, lá em Portugal, da equipe de futebol. Então, conversando com eles, a gente conseguiu ali uma bebida que teoricamente era mais próximo disso, né, e conseguimos passar pro Matheus indiretamente, ele passando na frente, veio conversar com o juiz, soltava, tirava pra trás ali, voltava, ele, mas que é isso? Toma, bochecha de 1 minuto e gosta, bochecha de 1 minuto e gosta. E ele, tá, vou ir tomar, e cara, acabamos com a câimbra ali. É de tomar, não é nem de passar. É de bochechar. Na verdade, faz o bochecho, pode tomar. Ele acabou tomando e bochechando, e conseguimos combater a câimbra dele, e ele conseguiu terminar o jogo e ganhamos, né? Então, indiretamente, a gente não pode diretamente fazer o manejo, mas indiretamente, como tudo, a gente sempre dá um jeito de contribuir, né? E, obviamente, o pré-jogo, pós-jogo, ou pré-treinamento e pós-treinamento, a gente está sempre envolvido, né? Tanto eu, quanto o fisioterapeuta, quanto o preparador físico, a gente organiza, basicamente, a questão a mobilidade, pré-treino, mobilidade, pré-jogo, e as recoveries pós-jogo ou pós-treino também, né? E em relação às lesões, realmente, pós-jogo ou pós-treino, a gente tá sempre lá porque sempre tem alguma coisinha pra gente fazer, né? Se a gente pudesse trazer uma linha do tempo, assim, pra quem tá escutando, desse pré-jogo do pós-jogo, desses manejos, ou até começando pelo pós-jogo, saiu, quais são esses procedimentos? Vai pra uma banheira de gelo, não vai? É massagem, ou a queixa do atleta, se ele tá bem, pode ir pro quarto? Não, a gente tem uma rotina, né? Basicamente essas rotinas a gente começou a criar em 2021. Então, a questão do pós-jogo, a gente faz crioterapia nos atletas, a gente gosta muito de crioterapia. Então, a crio lá, vamos pegar a estrutura do Qatar, a gente tem 2 banheiras de crioterapia, onde a gente controla com os termostatos ali, normalmente a gente deixa em torno de 6 graus, e faz essa crio de 1 a 3 minutos com os atletas, né? A gente deixa ele embaixo, mais ou menos até um pouquinho abaixo do tórax, né? Isso para tentar fazer uma vasoconstrição, principalmente de membros inferiores, e tentar acelerar a recuperação pós-jogo ou pós-treino. Depois disso, obviamente, eles vão pro banho, né, ou banho antes da questão da crio, e aí a gente tem uma questão de reabilitação com o fisioterapeuta, né, que atualmente nosso físio é o Felipe Nakagawa. Então, ele vai lá soltar, fazer liberação miofascial, alongamento e outras coisinhas mais, o alongamento junto com o Pacheco pós-jogo, desculpa, esqueci. E então, depois disso, sim, se não tiver necessidade de urgência, a gente faz o manejo de algumas lesões. Então, vai lá, algum atleta teve, durante a prática esportiva ali, algum entorse, a gente vai lá, maneja da melhor forma possível para que ele esteja em condições de estar em quadro no outro dia, que todos eles lá são vitais. Só por curiosidade, a gente leva 8 atletas e a gente bota 6 em quadra a cada etapa. Então, se a gente perder 2 atletas, digamos assim, já fica uma sobrecarga grande para os outros 6, né? Então é mais ou menos isso. E esses outros 2 que vão, eles já ficam com esse intuito de substituir? Ou entre esses 8 vocês podem girar? O ideal é que fosse todos girando, né? Isso entra dentro da tática do jogo. Naquele desafio contra aquela equipe, aquele país, tu pode usar os 8 atletas, digamos, mas tu vai fazer a escolha das duplas para tentar bater e cruzar com as duplas do outro país, né? Digamos, tu vai querer que a tua pior dupla jogue ou para queimar contra a melhor deles, para queimar a melhor dupla deles, ou jogar contra a pior deles, se tiver uma chance da tua terceira dupla ganhar da terceira dupla deles. Então envolve muita questão tática também, né?
E os atletas, obviamente, nós esperamos que os 8 atletas entreguem o melhor de si para que todos estejam em condições de jogo, né? E dentro dos protocolos ali do pré-jogo, o que que é orientado esses atletas a fazer e não fazer, sabendo que no outro dia tem jogo, aí tem que dormir cedo, enfim, outras intervenções que às vezes as pessoas não têm nem noção que eles fazem. Sim, o que as pessoas muitas vezes eles não acompanham o nosso dia a dia lá, né? O nosso dia a dia muitas vezes começa às 6 da manhã e vai até 2, 3 da manhã, dependendo da quantidade de jogos, né? Isso conversando e falando da feminina e da masculina, né? Que a gente acompanha as duas. Então, envolve desde a questão nutricional, né? As refeições têm que ser balanceadas e tem que ser pelo menos 1 hora ou mais antes das partidas, né? Então, café da manhã, a questão de mobilidade, alongamento, tentar evitar algumas situações de estresse, pré-jogo ou pós, mas mesmo assim cada atleta tem sua rotina. Tem alguns que gostam de ficar escutando música, meditando, concentrando, conversando com família, cada um tem sua rotina, né? Mas realmente é tudo bem regrado e intenso. As emoções estão sempre à flor da pele lá. E a sensação de estar ali dentro, pode ter certeza que é muito diferente de tu estar dentro de quadra, do que tu estar dentro da arquibancada, vendo no mesmo lugar, e tu estar em casa. É coisas totalmente diferentes. Como é que é a rotina desses atletas fora desse ambiente, desse ciclo de competição, Uhum. uma vez que não tem, ainda não tem, eu acho, né, um lugar que eles possam ficar junto, às vezes tem uns que tem um turno inverso de trabalho, Uhum. e se vocês, assim, mandam uma cartilha para eles se manterem treinando e bem, para chegar lá e fazer o ajuste fino. Perfeito, perfeito. Dentro da seleção, a gente tem encontros, né, durante o ano, né? Hoje em dia, a grande parte da seleção que mora no Brasil, eles estão ao redor ali de Santa Catarina. Então tem alguns no Paraná, mas a grande maioria está em Santa Catarina. Inclusive dentro de um centro de treinamento com o Pablo Lima, que é uma das grandes estrelas, né, que infelizmente se aposentou, mas tenho plena consciência que se ele estivesse jogando, estaria entregando muito ainda. Então ele concentrou muitos atletas ali e tem feito esse treinamento, né? Mas tirando isso, a gente faz encontros, pelo menos 2, 3 encontros ao longo do ano para ajustar algumas coisas, para que no final do ano realmente, quando chegar o Mundial ou Pan-Americanos, todos estejam de acordo, né? Mas quando tem alguma lesão, algum problema de saúde mais específico, alguns entram em contato, realmente a gente tenta tratar à distância, né? E se não for possível tratar à distância, a gente acaba encaminhando e mantendo mesmo assim o acompanhamento. Ele foi lá, tratou com o ortopedista, a gente pede um feedback, né? Pelo menos, não que a gente não confie, não é isso, mas é mais porque a gente é ciumento e gosta de manter o controle. E diferente da tua prática, a gente pode dizer que tu vive dois mundos aí, né? Bem Dentro do teu diferentes, consultório e bem o diferentes. esporte. E lá no esporte, tu não vai pegar só a lesão de mão, de ombro, vai pegar muito de membro inferior também. Exato, exato. Tem um exemplo até que eu citei antes, do Júlio, que teve um entorse no treinamento, onde a gente teve que fazer, foi um entorse leve, ainda bem, mas a gente teve que fazer um manejo e recuperar o entorse em 2 dias, porque ele era vital dentro de quadra, né? Então a gente tem recursos e manejos para tentar, como eu falei, acelerar uma recuperação, para ele entregar 100% do que ele pode em 2 dias. O que é diferente, por exemplo, do entorse, como eu falei no início, de alguém que não tem essa necessidade de entrega, onde a gente vai afastar realmente do esporte por um período um pouquinho mais prolongado, né? E como é que funciona esse passe livre que vocês têm nos outros países para acessar o sistema de saúde? Exemplo, machucou, tem que ir pro hospital. Não vai, Entendi. tem SUS? Lá no Não, Dubai não tem SUS. não, em Dubai não tem SUS. Como que funciona? A organização do campeonato, a gente tem a área médica dentro do campeonato. Então, nós da equipe de saúde, né, a gente tem acesso livre e, claro, desde 2021 eu já criei uma relação com o Alessio, que é o grande responsável pela parte de saúde. Tenho uma grande amizade com o pessoal, o Nicola, que é o médico da Itália, que foi inclusive médico do Federer, né? A equipe de saúde de Portugal, fisioterapeuta. Então a gente tem acesso a essa área e dentro dessa área a gente tem todos os recursos ou para o nosso trabalho ou inclusive para eles desempenhar alguma coisa, né? Agora em 2024 a gente teve necessidade de usar os serviços lá, mas o próprio colega lá preferiu que eu atuasse do que ele, porque estava dentro mais da minha área do que da dele, e ele acabou acompanhando junto, inclusive. Sim. Só no final ele pediu para mim descrever ali o que tinha sido feito, e é isso. E assim como tu trouxe questões, histórias de desafio que tu pegou na tua clínica ali no consultório, teve algum desafio, alguma coisa
mais complexa dentro do esporte mesmo, que tu já pegou? Temos vários, na verdade. Né? Isso, na verdade, foi um ano que eu não tive, que eu acabei não acompanhando o Pan-Americano 2023, que foi na Venezuela. Um dos atletas teve uma trombose venosa durante o voo, né? Ele já tinha um histórico prévio, mas chegando lá começou a ter edema na perna, dor na perna, e o nosso fisioterapeuta, como não tinha ido, acabou entrando em contato comigo, e a gente teve que fazer o manejo à distância. Se torna um pouco mais difícil, né? Todo o manejo à distância, sem o contato, sem o exame físico, sem tu poder explicar pro médico, independente do país que for, essa linguagem acaba facilitando realmente, né? Então esse foi um dos manejos um pouquinho mais difíceis. Até acabei conversando com alguns amigos vasculares aqui, conversei com o médico dele na cidade dele, de Curitiba. Então conseguimos, graças a Deus, manejar. Ele ficou bem, só ele não pôde realmente participar do campeonato lá. Teve que ficar mais em repouso. Mas acabou que ele acabou ajudando a seleção feminina quase como técnico, não foi como técnico, mas acabou quase como técnico, e elas inclusive ganharam ouro, né? Então a contribuição dele foi extra quadra, né? Mas claro, se estivesse dentro de quadra, contribuiria também. E tem mais uma, assim, de desafio, que tu pensa assim, bah, pepino, mas tu gosta dos pepinos, né? Gostar de pepino não gosta, né? Mas desafio sim. Cara, tem vários desafios, na verdade. No 2024, no Catar, o grande atleta nosso, o Chico Gomes, entregou tudo em quadro, numa das melhores partidas que eu já vi ele disputar, junto com o Campagnolo. E ali tu percebe o quanto o atleta se entrega, porque ele jogou um pádel fora do sério, num nível absurdamente alto, sem reclamar de nada, literalmente. E no fim do jogo, quando ele saiu da quadra, eles ganharam, saiu da quadra, no meio do caminho pro vestiário, trancou, literalmente bloqueou o corpo inteiro de câimbra, desde do pescoço para baixo. Ele não conseguia dar um passo, literalmente, né? E, obviamente, envolvendo toda a questão emocional ali do pós-jogo também, a gente fazer um manejo de câimbra de um corpo inteiro não deixa de ser um desafio, né? Mas tem várias situações assim, né? Como eu comentei, realmente, quanto mais complicada, dá um brilho no olho. E nesse episódio aí de muitas câimbras, vocês tinham o suquinho, aquele especial? Sim, já tinha usado o suquinho especial ali. Já tinha usado. Ele já tinha usado antes ou quando deu a câimbra? Não, ele não. Nessa situação a gente acabou usando, e inclusive reposição com sais, né, pra tentar, porque a perda hídrica dentro de uma partida de pádel desse nível é muito grande, né? A perda calórica também é muito grande. As pessoas muitas vezes elas não têm ciência do gasto energético dentro de uma partida de pádel. Um esporte tranquilo, vai lá entre dois batendo bolinha, mas se tu for fazer uma prática, nós, meros mortais, né? Fazendo uma prática de 1h30, 2 horas, chega a gastar 1.400 quilocalorias, né? E meros mortais, imagina um atleta, então tem que fazer uma reposição adequada e fazer esse manejo, né? E eu fico pensando como é importante esses atletas estarem juntos para eles poderem treinar, porque no nível que eles estão, como é que eles vão treinar com meros mortais? Eles precisam treinar com o pessoal do nível deles. Exato, então quanto melhor o centro, e atualmente Camboriú é um grande centro, né? Realmente o nível de treinamento, e ainda tu estando como uma lenda ali, que nem o Pablo. A gente tem também o Lucas Cunha, o Simonato, o JP, os Flores, quase metade da seleção está centrada ali. Agora, realmente, os atletas da feminina, masculina, a gente tem muitos atletas na Espanha, né, e outros lugares, que daí fica mais difícil reunir eles. Mas se for pensar que o Lucas, o Bergamini e o Campagnolo, eles estão treinando com os da elite do pádel e estão jogando nesse nível, teoricamente eles não precisam estar aqui para treinar. Pode deixar eles lá. Entrando assim mais para a parte final já, quando tu pega todas essas experiências do esporte e tu como médico, tu tem algumas coisas que quando tu analisa, tu pensa assim, mas isso aqui ainda dá para melhorar, isso aqui nós, como confederação, a gente pode aperfeiçoar para tentar melhorar o bem-estar dos atletas, melhorar a performance e também ganhar essa vida útil dentro do esporte. Perfeito. Isso é um tema bem importante que a gente já vem batendo ao longo dos últimos 3 anos, mais ou menos, né? Que é a gente investir no futuro da seleção de menores, né? Atualmente a gente não tem substituição para profissional, tanto feminina quanto masculina. Tem uma que outra profissional que vai chegar nesse nível. Mas então a gente já vem conversando, e até eu citei para ti o Lorenzo, né, que ele há 2, 3 anos atrás ele desenvolveu um projeto de avaliação e treinamento
dos atletas, tanto profissional quanto menores, para tentar promover esse desenvolvimento. Fazer avaliações ao longo do ano, testando força, testando mobilidade, testando agilidade, testando pulo, né? E tentar melhorar esses padrões ao longo do ano, para que a gente consiga atingir, digamos que uma análise de o que é um atleta perfeito. Ninguém sabe o que é um atleta perfeito. Ninguém sabe hoje em dia qual que é a melhor velocidade de drive, qual que é a melhor tonificação ou não, né? Mas a gente, somando esses fatores, talvez a gente conseguisse chegar num parâmetro para que os atletas desenvolvam isso junto com seus treinadores, junto com seus técnicos, para chegar nesse desenvolvimento. Mas eu apostaria hoje em dia realmente nessa questão de treinamento, nessa questão de avaliação da menores, para que eles consigam chegar na profissional com tudo aí, né? Fortalecer a base. Fortalecer a base. Perfeito. Eduardo, fala pro pessoal onde é que eles podem te encontrar. Perfeito. Trocar uma ideia, para marcar uma consulta. Tranquilo. Eu trabalho na Clínica Cosme, né? Nós estamos atualmente no Hospital São Francisco de Assis, mas em breve teremos novidade, né? A gente vai fazer uma mudança, talvez em 1 mês e meio, onde a gente vai apresentar uma clínica aí fenomenal, com 350 metros quadrados, um andar inteiro, e tenho certeza que o pessoal vai amar lá, vai se sentir muito bem acolhido dentro de todas as especialidades, para que a gente possa tratar todos eles da melhor forma possível. Perfeito, excelente. Antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar. Poxa. Da Fábrica de Suplementos, que é uma das nossas perfeito. Muito obrigado. Então a gente deixa essa lembrança para ti como um agradecimento aí do teu tempo, teu conhecimento, de estar aqui e trazendo tua experiência e toda essas histórias que tu viveu no esporte e na tua vida prática do consultório também. Então a gente te agradece muito a presença. Tranquilo, agradeço aí o convite mais uma vez, Henrique. Obrigado aí. Perfeito. E se possibilitar um outro encontro, estaremos aqui também. Perfeito. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, muito obrigado pela audiência e não esqueçam, deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque é dessa forma que a gente mostra para a plataforma que a gente está produzindo um conteúdo relevante. E dessa forma, a plataforma entrega esse conteúdo para as pessoas conhecer um pouquinho mais sobre o esporte e sobre saúde. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com mais pessoas. Além disso, durante todo o episódio, tem um QR Code nessa tela, que estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer aí todos os patrocinadores pelo apoio no projeto, tá certo? Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.